Bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez voltarei àquele formato que estava fazendo antes. Não farei vídeo caminho tão cedo, mas aproveitarei a oportunidade para responder a alguns comentários aqui que brotaram. Graças a Deus, meus vídeos são publicados com retenção total de comentários. Assim eu pude excluir com tranquilidade alguns comentários muito ofensivos, mas fiz questão de deixar alguns publicados para vocês verem que aquele meu vídeo em que eu digo que os ateus não são mais inteligentes está correto. Vejamos alguns. Ele comenta: o processo para se tornar ateu é árduo, lento, doloroso, contínuo, sem acento. E letras com letras maiúsculas, né? E irreversível. Por que só reversível tá com letra minúscula? Enfim. Você nunca foi ateu, pois um ateu jamais deixa de ser ateu por teimosia, mas sim por encontrar uma falácia no argumento. Que falácia? Vamos ver se ele diz algo depois. Ateus não dizem que se você crê em Deus vai para o inferno, e se não crer, vai para o paraíso. Até porque não faria sentido, né? Ateus não fazem ameaça para os outros se converterem. Os ateus não fazem chantagem emocional para os outros deixarem de crer em Deus. Nós, ateus, mostramos a realidade e vocês não gostam da realidade. Pois é, mas os argumentos que eu exponho é baseado na realidade. E não fazemos chantagem emocional, né? Gostaria que provassem. A verdade é que quem usa argumento emocional, na maior parte das vezes, são os ateus, né? Ah, vocês acreditam em um Deus que manda as pessoas para o inferno? Você acredita no Deus do Antigo Testamento? Que pratica atos violentos, não sei o quê. Eu não vou jamais acreditar em um Deus assim, que blá blá blá. Quem usa argumento emocional são os ateus. Nós não. Nós, pelo menos os tomistas, nós expomos a realidade. Tá? Mas tem coisa pior. Agora tem mais essa, módulo lógico. A lógica não serve para provar coisa alguma. Serve sim, tá? Serve sim, sinal que você não sabe o que é lógica. Você já leu Analíticos, de Aristóteles? Os anteriores e posteriores? Ali se ensina claramente que a lógica é demonstrativa, tá? A parte analítica da lógica é para demonstração. Se você acha que... Eu não sei que tipo de professor de lógica, tá? Diz algo assim. Qualquer professor de lógica sério, tá? Mesmo os que não recorrem a de Aristóteles, vai dizer que a lógica é demonstrativa, porque implica a construção de silogismo. E, bem, vejamos. Ele vai dizer ainda: a lógica apenas estabelece relações entre uma ou mais proposição, tirando daí inferências, ilações, etc. A lógica não diz nada sobre a natureza das proposições. Por si mesma, não. No entanto, as premissas devem ter fundamento, né? E continua. Exemplo nesse silogismo simples: a Terra é redonda, Sol é redondo, menor que a Terra e gira em torno do Sol. Logo, o geocentismo está correto. Não, esse silogismo é totalmente inválido e você não sabe construir silogismo, tá? Porque o silogismo, ele implica uma triangulação. Implica duas premissas, uma maior, outra menor, e a conclusão a partir dessa premissa. Vou dar um exemplo, que é bem clássico, né? Mas o cara não sabe que é lógica. Sócrates é homem, talvez todos os homens são mortais, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal.
O que diz silogismo? Que silogismo demonstra que Sócrates, por pertencer ao universal homem, mas o ateu não acredita no universal, ele necessariamente será mortal. Ou vai negar que Sócrates é mortal, sendo homem? A primeira premissa mostra um universal com uma propriedade decorrente desse universal. Todos os homens são mortais. Vai negar que todos os homens são mortais? Que todos os homens, por serem entes corpóreos, substâncias corpóreas e corruptíveis, são mortais? Vai negar isso? Sócrates é homem. Aqui temos um particular. É uma afirmação de que um particular pertence ao universal. Sócrates é homem. Não precisa pensar no filósofo Sócrates, tá? Pode pensar em qualquer pessoa, qualquer homem chamado Sócrates, tá? Que será homem, a não ser que você ponha o nome de um cachorro aí como Sócrates, né? Mas podemos imaginar que... Mas como existe homem chamado Sócrates, né? Então... Mas o fato é o seguinte. Sócrates é homem. Se Sócrates é homem e todos os homens são mortais, daí conclui-se que logo Sócrates é mortal. A conclusão desse silogismo. O silogismo que você formulou aí não faz sentido nenhum. Tá? A partir do momento que você diz que a Terra é redonda, esse silogismo aí, o segundo silogismo não tem nada a ver com o primeiro. Tá? Não tem nada a ver. Você está partindo vamos retomar, tá? No primeiro silogismo eu falo, Sócrates é homem. Todos os homens são mortais, Sócrates é homem. E para concluir que o homem é mortal, você não pode concluir que o geocentrismo está correto a partir da afirmação que a Terra é redonda. Não tem correlação. Tá? Porque podemos usar isso para argumentar a favor do heliocentrismo também. Então, nenhuma coisa nem outra prova um silogismo falso, que é o seu, porque eu posso formular outro silogismo falso falando o contrário. Tá? E eu não sou geocentrista, tá? Mas você não pode provar que a lógica não demonstra nada a partir de um silogismo falso que você mesmo elaborou. O silogismo aquele silogismo, todos os homens são mortais, Sócrates é homem, logo Sócrates é homem, logo todos... Perdão, e logo Sócrates é mortal? Isso é válido. Porque a partir da premissa maior, tá? E da premissa menor, concluímos que Sócrates é mortal. O seu silogismo não tem conclusão nenhuma. Tá? Aprenda a formular silogismo primeiro. Antes de que a lógica não demonstra nada. A lógica é demonstrativa, sim, para qualquer um que tenha um QI acima de 2 dígitos. Tá? Até mesmo que tem QI de 2 dígitos consegue perceber que a lógica é demonstrativa, sim, pelo amor de Deus. Ele afirma ainda: o ateísmo é uma crença na proposição Deus não existe, ou, mais corretamente, a negação da proposição de que Deus existe. Qual a diferença entre os dois, meu filho? Qual a diferença? E diz ainda: a afirmação de que algo existe antecede a sua negativa, né? Ou seja, não se pode negar que algo que ainda não foi afirmado ou definido. Essa é a ordem lógica das coisas, né? Não sei o que você quer dizer com isso. Sendo assim, a quem afirma Deus existe, cabe o ônus da prova. E a quem nega a proposição Deus existe, cabe apenas
justificar a descrença. A justificativa pode ser fraca, mediante ou forte. Então, eu acredito que as 5 vias de Santo Tomás já demonstra isso, tá? O problema é que vocês, ateus, querem uma evidência de laboratório ou algo assim, coisa que é impossível, porque Deus é puro espírito e, portanto, a sua demonstração é puramente racional e é um exercício intelectual que vocês se negam a fazer, tá? É como eu provei na prova de tropeço do ateísmo, naquele vídeo. O exemplo do coração. O coração é um órgão que possui uma causa final. E sabemos que a causa final é algo que necessariamente é deliberado. E se é deliberado, tem um intelecto que, antes da existência desse algo, teve uma intenção antecedente. Lembramos, o fim, ele é o último na execução, mas o primeiro na intenção. O coração existe por causa de um ente inteligente que o intencionou. Tá? Vocês não podem provar o contrário. Vocês sequer têm uma justificativa racional para negá-lo. Se tiver, por favor, me mostre. Tá? Mas esse comentário aí não tem sentido nenhum. Vamos pro próximo. Só uma coisa, pessoal. Eu tô um pouquinho de dificuldade de ler os comentários aqui, porque eu só tenho um celular para fazer isso, tá? Então tem que pausar para ler e até memorizar o trecho, porque é difícil de ler o comentário com um indicador ali escrito, gravando, né? Peço compreensões, por favor. Israel era cananeu. Já começou errado. Israel não era cananeu, tá? Israel, ou seja, Jacó, ele era hebreu, tá? Ele não era de Canaã. Judá era árabe. Também não. Os árabes são descendentes de Ismael, tá? Filho de Abraão com Agar. O judaísmo é persa, pelo amor de Deus. Onde você tirou essa tolice? Tem ironia maior do mundo? Então, você está dizendo essas tolices aí? Eu nem falei que de Javé não ser judeu, porque já não faz sentido nenhum. Javé é próprio Deus. Deus não pertence a nenhum território geográfico, porque Deus é incorpóreo. É natural do corpo ocupar um lugar, tá? Deus não ocupa lugar, porque Deus não é corpo. E o cristianismo chegou por último nisso tudo, dizendo que a religião verdadeira. Sim, exatamente. Tá? Porque a religião cristã é a continuação da religião mosaica. É o seu aperfeiçoamento. Exatamente. Tá? É a única verdadeira. Então, quem criou Deus? Deus é criado. E primeiro motor, entre parênteses, Deus sempre existiu e ele é onipresente, ou seja, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Não. Já disse que Deus é incorpóreo, ele não ocupa lugar nenhum. O que você quer dizer com isso? Tá? A presença de Deus em toda a criação é uma presença virtual, como causa da criação, e não a presença corpórea. Vocês são incapazes de entender isso?
Falando do que Deus fez, criou tudo, tudo. Sim, exatamente. Sendo Deus a primeira causa, ele é a causa de tudo. Todas as coisas são efeitos de Deus, tá? Se Deus sempre existiu, então em que lugar ele estava antes de criar a primeira coisa do universo? Como eu disse, Deus não ocupa lugar, porque é incorpóreo. Tipo assim, Deus já existia antes do universo ser criado, mas em que lugar Deus estava quando ainda não havia nenhum lugar? Deus é incorpóreo, ele não precisa estar em lugar nenhum, meu Deus do céu. Tá? Deus, ele não tem corpo, tá? É por espírito, e como a gente sabe disso? Porque ele é o primeiro motor. O primeiro motor é incorpóreo, tá? E se ele é incorpóreo, ele não tem acidentes, ele não é composto de uma matéria, tá? E como eu disse, a sua onipresença é enquanto causa do lugar e não uma presença corpórea nele. É uma presença virtual, tá? Não no sentido que a gente entende hoje. Porque sendo ele o primeiro motor imóvel, então ele tem potência ativa, tá? Porém não passiva. Ele tem potência ativa para mover todos os lugares, já que ele é a causa de todos os movimentos, entendeu? Eu sei que é muito difícil para alguém cujo intelecto produz um comentário desses, mas pelo menos serve para provar o meu ponto naquele outro vídeo, né? Aí vai dizer só existiu nada, ou seja, a inexistência, a ausência de todas as coisas, ou seja, se não existiu nada. Não. Não, não é assim. Existia Deus. Existir, o termo que usa, o existir que eu uso aqui é apenas para fim didático, tá? Porque Deus não existe, Deus é. Deus sempre foi. Antes da existência de todas as coisas. Porque todas as coisas foram criadas por Ele. Só tinha Ele. Tá? Isso não significa que Deus era ocioso antes da existência das coisas, porque não existia o tempo. O tempo passou a existir com a existência do movimento. Entendeu? Isso está devidamente respondido no meu artigo Sebastian Fourret, exposto e refutado. Ok. E nesse comentário, vejamos aqui se tem algo mais interessante. Eu não vou ler todos os comentários, pelo amor de Deus. Até mesmo para poupar tempo, né? Mas ele disse que continua insistindo na ideia de que cremos que Deus está em algum lugar. Deus, não cremos que Deus está no lugar. Tá? A não ser que esteja se referindo ao nosso Senhor Jesus Cristo depois de ascender de corpo e alma ao céu. Tá? Que aí sim, ele está em corpo e alma em algum lugar que não sabemos onde fica. Tá? Não sabemos. Agora, Deus, antes de se encarnar, não estava em lugar nenhum. Entendeu? Ele não estava em lugar nenhum porque não existia lugar e ele não tem como estar em algum lugar. Deus, enquanto a Santíssima Trindade, Deus enquanto Deus Uno, Criador de todas as coisas, tá? Ele não está em nenhum lugar. Ele não ocupa nenhum lugar.
tá? Deus, Deus, enquanto segunda pessoa da Trindade, o Verbo, tá? Ele se encarnou em nosso Senhor Jesus Cristo, e de nosso Senhor Jesus Cristo ocupa um lugar, sim, por ser homem também. Mas, enquanto Santíssima Trindade, ele não ocupa lugar nenhum. Entendo isso. Eu só vi até agora tolices nesse comentário. Mas é isso, tá? Como vocês podem ver, não tem argumento aí. Ainda escreve errado, que Deus só existe. É existir, tá? E é um comentário que mostra a superficialidade. E não se engane, tá? Mesmo tem ateus mais ou menos eruditos, dentro daquilo que a sua limitação permite, que comenta algo desse nível aí, tá? Richard Dawkins mesmo, ele argumenta inúmeras tolices ali no seu livro Deus no Delírio. É por isso que eu, inclusive, pretendo gravar uma série de vídeos futuramente, explicando com mais detalhes as 5 vias, com comentários meus, sendo mais didático. Eu acredito firmemente que a metafísica tomista, que, a meu ver, é a única verdadeira, filosoficamente falando, tá? Eu não estou dizendo que os não tomistas vão todos para o inferno, longe disso. Mas em termos de um conhecimento sólido da constituição das coisas, da natureza do próprio ser, a metafísica atomista é a que melhor responde a esses tipos de levantamentos que nós vemos nesses comentários. Então, porque você não vai conseguir ver um protestante, por exemplo, respondendo a esses comentários de maneira satisfatória. Tá? O tomismo é o que nos dá conhecimento mais sólido sobre essas coisas, que é o que melhor responde a esses argumentos. E como um ex-ateu, tá? Ao contrário do que aquele cara disse, existe ex-ateu sim, eu sou um deles, tá? Uma das razões para ter deixado de ser ateu é justamente porque eu enxerguei, graças ao tomismo, a fragilidade argumentativa dos ateus. E como o tomismo responde todas essas objeções tolas que são lançadas. Tá? Eu não me importo de parecer ofensivo. Eu não tenho a intenção de ofender os ateus, chamando eles de burros ou coisa assim. Tá? Mas eu acho plenamente justo responder dessa forma como eles respondem. Porque tem alguns que se convertem sim pela educação, mas tem outros que precisam ter a resposta esfregada na cara deles, usando, digamos assim, o método deles, né? Claro, mostrando sempre uma inteligência superior. E é o caso que nós vemos aí, tá? Foi o meu caso também. Eu era muito arrogante, tá? E precisei ver a tolice em qual eu estava mergulhado. Eu não estou querendo dizer aqui que eu sou mais inteligente que os ateus. Tá, longe disso. Mas não existe nenhum ateu inteligente perto da sabedoria de Santo Tomás de Aquino. Nesse ponto, até eu sou extremamente burro perto dele. Tá? Eu não estou aqui querendo refutar por mérito meu,
mas por mérito, principalmente de nosso Senhor Jesus Cristo, que conferiu a graça e a inteligência, e com este grande mestre que se chama Santo Tomás de Aquino, tá? É graças a ele que eu consigo responder esses comentários. Fique com Deus e até um próximo vídeo.